E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área externa da Escola do Caos. Roupa de férias, Veja, óculos nós escuros. estamos aqui simulando... Acho que tá um pouco na cara. Estamos simulando férias. Tem 15 reuniões ainda hoje. Não, a gente tá falando de descanso, então isso aqui é só um... É uma pequena representação, É um body language. Fictícia. né, tragicômica. A gente pelo menos tá de óculos escuros, olha só que confortável. É verdade. Muito bem, aqui é a Amanda Costa. Ao meu lado, Felipe Bragato. do outro lado, Anderson Barros com vocês. E ao meu lado, Alberto Roy. estamos começando mais um episódio dessa temporada que discute trabalho e vida. Dessa vez, nós vamos falar de 10 dicas para fugir da exaustão e fazer o trabalho caber bem em 2026. Estamos começando. Bem, Chega de exaustão, a vida precisa caber no trabalho. Nessa temporada do mês de janeiro, o podcast Caos Corporativo vem mostrando que o modelo de trabalho baseado em excesso já não funciona mais. Chegou no limite. Dados globais e dados brasileiros apontam um nível de adoecimento que deixou de ser exceção, né, gente? Afastamentos, burnouts. Então, hoje a conversa vai avançar. A gente vai falar de uma solução possível, imperfeita, como tudo que a gente fala aqui, né? A vida é assim. Mas necessária. Esse episódio é um guia direto. A ideia é trazer para você aqui 10 dicas de movimentos que você pode fazer para tentar fugir da exaustão e fazer o trabalho caber na vida de um jeito um pouquinho mais confortável neste ano de 2026. E eu vou para a primeira dica. Serão 10, hein? A gente precisa ser rápido para comentar cada dica aqui para dar tempo. Vamos. Primeira dica. Pare de tratar o tempo como algo infinito, Alberto Reutemann. Eu acho que essa é uma dica super importante, principalmente para quem está muito envolvido no trabalho. Você trabalha lá 8, 10 horas. Aí você chega em casa, vai para o banho, continua pensando no trabalho. Na janta, você pensa no trabalho, respondendo e-mail. A hora que você acorda deitado, você já começa a pensar no trabalho. Então, parece que o trabalho é infinito, o tempo do trabalho não acaba nunca, você está o tempo todo conectado. Vai atrás de coisas que façam você esquecer do que está acontecendo. Essa, para mim, é uma das principais dicas. Já é a primeira. Já anota aí. eu posso Inclusive, complementar do funciona Alberto? bem para você. Para mim é sensacional. Eu me Ué. desconecto, eu aperto um botão aqui, ó, bem aqui na têmpora, tá vendo? Ó? Aqui, apertou. O que eu tô fazendo aqui? Não lembro. Ou seja, definir horário de começo e fim de trabalho. Principalmente aqui, ó. Deixa eu fazer um complemento a essa do Alberto. Deixa. Porque, racionalmente, eu também tenho essa concepção. Putz, tem que definir o horário que começa e o horário que acaba. Mas às vezes chega o horário que acaba, mas minha cabeça não quer acabar. É. E aí, sabe o que eu aprendi a fazer para dar conta desse limiar? Coloquei atividades. No meu caso, funciona bem a atividade física. É a hora que eu paro e vou para algum tipo de atividade física, sabe? Sim. Em que o meu organismo obrigatoriamente me faz desligar alguns aspectos da minha mente. Tem que forçar. Talvez seja algo complementar ao que você está dizendo Sim. aí. Perfeito. Uma ótima dica. Agora, Felipe, essa complementa também o que o Alberto e o Anderson trouxeram. Entrega não é disponibilidade permanente. Não é? Olha o WhatsApp aí, Não minha é? gente. Não, Pois é. espera lá que eu vou perguntar para as pessoas sobre isso. Deixa eu consultar aqui. É. Mas é verdade, essa sensação de estar o tempo todo disponível ali para alguém, né? De você estar sempre, tipo, ó, qualquer coisa me avisa, me chama. Me qualquer chama a hora horário. que for. A gente Nossa. tem o costume de falar isso, né? Não, ó, não tem, pode me chamar. A hora que for, o dia que for, pode contar comigo. Essa sensação gera pra gente essa fadiga ali cognitiva, né? A gente não vai parar, não desliga. Então é importante a gente esclarecer e deixar muito bem delimitado esses limites. Então assim, e também entender o que é urgente, o que não é urgente, o que pode ser negociado. Porque o que pode ser negociado não necessariamente você precisa assumir agora, porque a pessoa te acionou agora. Às vezes Sim. é alguma coisa que você consegue postergar sem nenhum tipo de perda. Então tem que conseguir manusear e equilibrar um pouco mais essa questão do que é urgente, o que não é, para você conseguir ir negociando o seu tempo também. Andy, dica 3. Negocie expectativas antes que elas virem sobrecarga. Você sempre fala disso, né? De negociar expectativas.
Falo porque Você fala gerenciar expectativas. né? gerenciar expectativas está muito atrelado, inclusive, com o fato da gente conseguir dizer os sims e os não necessários, né? Uhum. Porque eu não sei se vocês já conheceram gente que fala sim pra tudo e não entrega nada. É horrível, verdade. né? Porque a gente nunca acredita no sim da pessoa. né? E assim, ela fala sim e ela genuinamente quis dizer sim. Essa é a vontade dela. Ela quis se mostrar proativa, ela quis ajudar, mas ela já está tão sobrecarregada, sem dar conta daquilo que ela é capaz de fazer, que ela vai só colocando mais coisa na cesta e absolutamente nada sai da cesta. Então, esse lance de fazer a gestão das expectativas é algo fundamental para que a gente consiga sobreviver. E eu não estou falando só de trabalho, eu estou falando das nossas famílias. Nas nossas famílias a gente também tem 1 milhão de pedidos para administrar, pessoas com expectativas de que nós possamos fazer coisas. E cada vez eu, particularmente, tenho me esforçado mais para lidar com os sims e os nãos, tanto da minha vida pessoal como da minha vida profissional. Porque se você diz sim para tudo, nada é importante. É Né? verdade. Ou você vai fazer um montão de coisa meia boca, ou você não vai entregar parte daquilo, ou você vai fazer um montão de coisa meio mais ou menos, sabe? Agora, Anderson, se você disse sim e o cenário mudou, é preciso simplesmente Renegociar. renegociar, Claro. né? Atualizar acordos. Mas aí mora uma questão, Amanda. Porque tem gente que faz o acordo, chega na véspera lá de fazer a entrega, com todo o ecossistema precisando de você, aí você vai lá, ai, desculpa, não consegui Não, dar conta. tem que fazer E isso para, antes, né? né? Toda uma esteira Sim. e uma organização por conta de um negócio que você deixou para avisar nos 45 do segundo tempo. Então você assumiu o compromisso por algo e viu que não vai dar conta, qual é o momento de falar a respeito disso? Assim que possível. Não vai deixar as pessoas estarem contando com a sua entrega, que eu já cansei de ver gente fazer isso. Chega no dia da entrega, então não deu. Aí não deu Aí mesmo, não, né? Aí não dá, aí é ruim, aí é ruim. Aí não é um comportamento maduro, adulto, né? Acho que a pessoa não estava talvez nem se lembrando que fez aquele combinado. Aí é muito grave. A dica 4 eu vou dar aqui, gente, porque tem Mande. muito a ver com a questão de mulheres, né? Pare de romantizar quem aguenta tudo. Inclusive, pare de romantizar isso em você mesma, em você mesmo. É como se, nossa, que pessoa incrível, ela aguenta tudo, ela é muito forte. Gente, especialmente nós mulheres estamos cansadas de sermos fortes. Então, não é sobre isso, né? Na prática, isso vai fazer você perder referência do quanto de verdade é saudável para você. Então, para de romantizar esse papo de que dá conta de tudo. Esse comportamento sendo premiado o tempo todo, isso não é legal dentro das empresas. Então, eu tiraria isso, né? Vamos parar de romantizar e de glorificar quem resiste a tudo, quem é muito forte, porque de verdade a gente não é nada É disso isso mesmo. na vida como ela é. Alberto, use o corpo como dado, não como obstáculo. Eu acho que eu venho numa luta, né, de acreditar na verdade, eu acredito, mas eu tenho que implementar essa dica, né? Mas eu acho que é fundamental que a gente comece a se atentar um pouco mais aos sinais do corpo. E eu acho que isso diz respeito não só a exames, porque muitas vezes o exame não vai trazer que você está com fadiga, que você está ansioso, que você está se Não traz transformando. esse estado emocional. Não traz seu estado emocional. Eu acho que a gente tem que começar a ouvir cada vez mais O nosso coração. o nosso coração. Vamos ver o nosso coração. Mas é que tem alguns sinais que às vezes a gente deixa pra lá, sabe? Assim, tá perdendo memória, tá perdendo foco, não tá conseguindo dormir, né? Acho que tudo isso são Sim. sinais, tá irritado, tudo tá te irritando Mas muito pra facilmente. me A gente meter não costuma nessa escutar esses conversa aí, sintomas. um dos meus sinais que diz respeito ao que o Alberto está debatendo é acordar estatelado no meio da madrugada. Nos meus picos de estresse é muito frequente que no meio da noite, assim, 3 e pouco da manhã, 4 e pouco da manhã, eu simplesmente acordo pensando em 1 milhão de problemas, aí eu tenho que pegar a caderneta, sair anotando coisas, Cara, isso vou ler um livro. nada a ver, desculpa, Ana. Quem Isso acorda é às um- 3 horas da manhã que tem um pacto com o demônio. É verdade. Isso já li. Isso é verdade, eu vi no meu Instagram, pessoas que acordam Ah, às você viu 3 no Instagram, é e verdade. 33 tem o pacto com o tinhoso, então você precisa se benzer, você tem que procurar outra coisa. Precisa se benzer, tá isso. certo. Eu ia fazer uma piada que não ia caber aqui agora, melhor não. Vale como dica? Muito bem. Não Dica vale como 6. dica.
Dica 6, reduza o ritmo antes da ruptura, Felipe Bragato. Antes de estourar a Exatamente. válvula cardíaca, reduza. Que é uma questão que a gente já trouxe aqui um pouquinho, né? Que inclusive tem dados da Previdência, né? Que fala que cresceu muito, expressivamente ali os afastamentos por transtornos mentais. Sim. E que é muito mais difícil da gente pegar algo num exame quando é mental, quando é psicológico, né? Então a gente precisa estar atento a isso e intervir antes que algo faça a nossa máquina parar, né? Então a gente precisa estar atento a esses sinais e você sabe que normalmente, como é que eu consigo me atentar aos meus sinais? É quando eu tô com as emoções muito ou de um lado ou de outro. Então quando eu começo a sentir que... Começa a ficar com faniquito. eu faniquito assim, num dia só, eu tô muito eufórico com algo e depois à tarde eu já tô depressivo, real, assim, com algo que eu tava eufórico de manhã. Então quando as emoções começam a ficar muito desreguladas, eu sei que é o meu estado de tipo, opa, eu acho que eu preciso desacelerar para conseguir permanecer. Que é para você ter consistência e seguir ali, aí eu preciso diminuir um pouquinho de carga para conseguir seguir em frente. Isso também é sobre autoconhecimento, Com né? certeza. Totalmente. Anderson Bar, dica 7. A gente está falando aqui em fazer pausas reais, não só trocar de tarefa. Andy, quando você não faz uma pausa, você acha que a qualidade das suas decisões acabam ficando reduzidas? Eu vou começar essa explicação de trás para frente. Há algum tempo, eu tive algumas questões vinculadas à sobrecarga, né? Você não ia falar, mas eu falei. Há 2 anos, Amanda, Você que decidiu falar, Eu não ia te tive- expor. Adorei. eu tive Tava louca pra ele falar. um pico de sobrecarga que me acarretou uma série de questões. Não vou entrar nos detalhes aqui porque eles são menos importantes, mas nesse processo de me reeducar com relação a tempo e com relação a equilíbrio, eu aprendi muito sobre algo chamado higiene do sono, em que o quanto é importante a gente ter o nosso tempo sem a gente estar ligado em telas. Hoje, pelo menos 1 hora antes de dormir, eu não tenho mais contato com tela nenhuma, nem de telefone, nem de TV. E aí eu comecei a expandir isso para outros lugares e momentos da minha vida. Então, as atividades ao ar livre, por exemplo, no meu caso, são sem tela. Então, eu tento criar outros estímulos para não ficar preso ao telefone, para não ficar preso ao computador e conseguir ter meu cérebro com outro tipo de foco. E isso, particularmente, tem me ajudado bastante. E o Eu que, acho que que- mudou para você? Mudou a qualidade de vida, de reflexão, de pensamento, de concentração e de descanso. Então, é algo que eu deixaria para que todos os nossos ouvintes e ouvintas possam ter aí nos seus radares. É isso, porque tela cansa, né? Tela Muito, tela cansa. muito. Dica 8, reveja a sua definição de sucesso. Essa eu adoro, né? E essa pesquisa da Randstad, sobre a qual a gente falou bastante no primeiro episódio dessa temporada, que mostra, né, que equilíbrio passou a valer mais do que salário para 80% das pessoas que responderam à pesquisa em mais de 30 países, sinaliza uma mudança de valor e não uma moda passageira. Então, o que será que a gente quer da vida? O que é sucesso para você, né? Para um pouquinho para pensar o que é sucesso de verdade para você. Será que é só uma promoção? Será que é só ganhar mais? O Mujica, que faleceu ano passado, né? Aliás, ele tem um texto que é bárbaro, que ele fala o seguinte, que a gente trabalha muito e a gente usa o nosso tempo para isso, para trabalhar muito. E esse trabalhar muito é para ganhar dinheiro, que é para consumir alguma coisa. E às vezes de fim de semana, quando eu vou ao shopping, eu vejo aquela multidão de gente, raramente eu vou, porque eu não gosto, não é um ambiente que eu goste, mas aquelas pessoas comprando coisas, lotado, aquela loucura. Eu falei assim, espera, essas são as mesmas pessoas que durante a semana estavam também numa loucura de trânsito, ou no metrô, ou a gente está sempre nessa loucura, né? Então eu preciso trabalhar muito durante a semana para ganhar dinheiro, para no fim de semana ir no shopping gastar o dinheiro. É isso que é sucesso para você? Não vou te dizer aqui o que é sucesso para mim, mas pensar no que é sucesso para você pode te ajudar muito a rever quais são. O que é sucesso para mim? Você quer O povo que eu quer fale? saber. Ué. O povo Você quer começa saber. Queremos saber. a dar diquinha, pistinha assim.
Sucesso para mim é ter paz na vida. É fazer de verdade o que você escolhe fazer e não só porque você está escolhendo fazer para obter uma aprovação do outro. Eu acho que sucesso é você ser livre e feliz pelas suas escolhas, que agradam a você mesmo e não ao outro. Para mim, é isso que é sucesso. Dica número 9, Alberto Reutemann. 9, vamos lá. Use o mês de janeiro, se for possível, como laboratório, não como exceção. Essa dica entra naquilo que eu falei de não esperar as férias ou o momento de descanso, mas tentar conciliar, né, essa qualidade de vida ao longo do ano. É uma dica legal, né? Aproveita janeiro para, de repente... Eu acho que janeiro talvez seja uma questão mais metafórica, né? Pega um determinado mês, que pode ser janeiro, quando as coisas tendem a ser mais calmas para muitos setores, né? Muita gente está de férias, para fazer testes. Vê se você aprende alguma coisa nova, tenta incorporar, segundo o Charles Duhigg, né, um novo hábito. Aprende lá um artesanato, vai ver uma nova língua, vai ver se você consegue se conectar com outras pessoas, ter sensações diferentes, se permita, de repente, selecionar um determinado mês para você testar coisas legais e até para falar que não gostou, mas pelo menos você chegou à conclusão de que você está aberto, né, para poder evoluir, testar outras coisas. Eu gosto dessa dica. Também gosto, Alberto. Espero que você faça isso. Eu vou tentar. Ué, É que janeiro é mês do meu aniversário. Ah, mas já 6 passou. de janeiro. Já passou, Ah, já passou. Você poxa tinha que ter vida. falado no Na semana episódio anterior. passada. Mas eu recebi muitos parabéns. Ele continua aceitando parabéns. Continua aceitando. Faz aniversário no dia de Reis. Exato, Muito desmonta a bem. árvore. Estamos Não, gravando. dia de Reis é dia 5, pô. Não, Dia é dia 6. 6. Você É dia vai- 6? Ele tá dia mudando 6. o dia de Reis. Pô, eu Cara, completo não o dia sei de disso, Reis, 49 anos. Você sabe mais disso do que eu, Eu né? sei, Alberto? é o dia Gente, que desmonta a nossa. árvore, inclusive. É o Nossa, dia eu chato tenho de certeza que desmontar. dia de Reis era dia 5. Não, dia 6. Dia Muito 6. católico ele. Os 3 Muito. magos. Vamos lá. É isso. Quais eram os nomes? Pois E é, quais eram os nomes? Dos Reis Magos? Dos reis magos. eu só, Duvido que você saiba. nossa, Malaquias. Tinha um que era com B. Bartolomeu. Eu ia falar Drauzio Miragaia. eu quase falei o nome das pirâmides aqui. A gente é muito Muito católico, bons né? mesmo. Martins, Drauzio De Miragaia. Drauzio Martins Marca da Barbie. Miragaia. Martins, E a Drauzio Varela. Drauzio 3 Varela. reis magos. Um beijo, Drauzio Varela. Dica número Ó, 10. Melchior, Melchior. Gaspar e Baltazar. Bal- Não foi Baltazar. isso que eu disse? É isso aí. Melchior, Gaspar e Achei Baltazar. que era o Guinho, Zezinho, Luizinho. Trio Parada Dura. Eu lembrava do Baltazar. Baltazar, que era inclusive um atacante do Corinthians, né? Mas vamos lá. Ah, vamos falar em Corinthians, né? Campeão adoro. da Copa do Brasil. Você sabe que quem Campeão vive da de Copa do passado é Brasil. museu, né, gente? Vocês estão falando no passado. Ah, faça um Ah, favor. pelo amor de Começou aqui, Deus, gente, ó. vitória tem que ser sempre celebrada. Dica número 10. Entenda. Quem não tá acostumado precisa mesmo, né? O São Paulo jogou esse, Cara esse angustiado. ano de 2025? O São Paulo jogou? São Não sei, o Paulinho. Pablo Vittar São Paulinho. jogou essa O semana? São gente? Paulo jogou esse Ganhou ano nada, de cara. 2025? Ganhou Tava nada, de São Paulo. férias? Lá. Tava. A produção disse que era melhor não ter jogado. Mas a gente sonha que esse ano de 2026 você possa falar alguma coisa sobre o seu time. São Paulinho. Anderson Barros. Tá bom? Mas assim, tudo bem, porque se não jogou em 2025. Só queria saber ninguém qual é a soube nada, pauta né? relacionada ao podcast que nós Você estamos... que começou a falar de. Muito Não, quem tá aqui angustiado. celebrando o Copa do Que Brasil são isso? vocês. Eu Muito não, eu não angustiado. falei Sim, nada. é Nervoso, gente. Dica número 10. Entenda que em 2026, tudo isso que a gente está falando aqui deixa de ser só uma escolha pessoal. Felipe Bragato, NR01, decola em 2026, mês de maio, né? Começa Sim, a valer. em maio começa a valer. E a gente viu, né, fumacinhas dela vindo, né, ao longo do ano passado, desse ano, e agora a partir de 2026 passa a ser formal a responsabilidade das empresas também de se responsabilizarem aí pela saúde psicossocial de todo mundo que está ali trabalhando, prestando serviço para você. Então, agora é lei, né? Vai ter que cumprir ali, você precisa cuidar mentalmente de quem está aí com você, gerenciar o estresse e tudo mais, porque a NR01 agora vem para realmente legitimar isso e fiscalizar. Fiscalizar, né? E o que muita gente ainda pergunta, mas o que vai ser? Como é que vai ser? Parece uma coisa tão difícil de mensurar essa questão da saúde mental no trabalho, né? E basicamente as empresas vão ter que trazer evidências que demonstrem que ela cuida
da saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, indicadores, né? Tudo precisa ser mensurado, treinamentos, exames, número de afastamentos, né? Precisa ter uma política para diminuir o número de afastamentos sobre doença mental, né? Então, significa que, na real, vai ter que fazer a lição de casa, né, Fê? Vai ter. Para que as evidências estejam ali fáceis de serem mostradas para os fiscais. A gente tem falado aqui no podcast, que inclusive é da temporada, a vida vai ter que caber no trabalho, o trabalho vai ter que caber na vida. Isso aí. De forma saudável. É isso. Parece tão simples você falando assim, Fê. Mas é, Parece. gente, dá pra ser. Vamos que tentar? Vamos Tem que tentar. ser. Vamos tentar, né? É isso, fazer o trabalho caber na vida, é a vida caber no trabalho. Não é só sobre produzir menos, especialmente você que está na liderança. É sobre sustentar a carreira de longo prazo. Isso exige corpo cuidado, mente acompanhada. O líder precisa cuidar de si primeiro, a vida precisa estar organizada. Chega de exaustão, 2026 pede outro desenho do trabalho, mais autêntico, especialmente para a liderança. Esse desenho começa por colocar a vida no centro. A Escola do Caos está aqui para te provocar em todo esse processo. E assim a gente termina essa temporada, meninos. É isso aí. Então, você gostou, líder? Saiba que essas provocações aqui, ó, é as que você tem que fazer no dia a dia, aí com o seu time, viu? Isso aí. E aproveita você liderado que tá aqui ouvindo, manda pro teu líder para ele te ajudar nessa provocação de evolução aí dentro. A gente fica por aqui, Escola do Caos, a escola de liderança mais importante do país. Até semana que vem, com novos episódios e novas temporadas. Bora lá! Beijo! Beijo! Beijo!